Olá, pessoal. Bom, a gente retoma os nossos estudos de história com a unidade 2, iniciando a apostila 2. Eu já tive a oportunidade de iniciar com alguma turma essa apostila, mas todos retomaremos aí os estudos iniciando pelo tema 2, pela unidade 2, pela apostila 2, Sociedades Americanas, onde a gente tem aí 4 temas. Primeiro, que é o que vai ser tratado nesse vídeo, é o Império Azteca. Segundo, que seguirá para a próxima aula, o Império Inca. Terceiro, Tupi e Macro-G. E o tema 4, povos Cherokee, Moicano e Apache. Bom, antes de a gente seguir propriamente para o tema 1, é necessário que a gente relembre que essa apostila, ao falar desses povos, ao falar um pouco sobre a história e as principais características de cada um desses povos, está se referindo, na verdade, aos grupos que então viviam aqui na América antes da chegada dos europeus. No final do século XV, a gente tem aí a chegada dos espanhóis aqui na América, com o objetivo, na verdade, de dar a volta ao mundo e chegar às Índias. Eles se deparam com todo um continente, que eles denominam de América, e eles encontram povos que, por achar que estavam chegando às Índias, acabaram denominando esses povos, de forma bem geral, como índios, quando na verdade eram diversos grupos que possuíam sua própria cultura, sua própria política, costumes diversos de um grupo para outro, desde a América do Norte até a América do Sul, mas que foram todos colocados em um único grupo chamado de índios, ok? Se a gente for adentrar mais ainda ao estudo desses povos, a gente vai ver que antes da chegada dos europeus haviam muitos desses grupos indígenas, que foram denominados indígenas, e que hoje cada vez mais os descendentes estão em menor quantidade. Com relação ao tema 1, mais propriamente, a gente tem o Império Azteca, que se localiza aqui, na região onde hoje é o México, ou seja, a gente está estudando aí o início da história do México. E a gente tem 2 teorias sobre o início do México, sobre o início da civilização asteca. Primeira, na verdade, se refere a uma lenda asteca em que fala que um sacerdote teve uma visão, e essa visão ela foi provida pelo deus Huitzilopochtli, esse nome bem complicado, e nessa visão indicava que eles precisavam sair dessa região em que eles se encontravam, mais ao norte, denominada Aztlán, e seguissem mais para o sul, onde eles iam erguer uma cidade, a cidade de Tenochtitlan, ok? E essa cidade, então, segundo a lenda, foi erguida em 1325. Com relação à visão que esse sacerdote ia ter, dizia que ele, no local que fosse, que era para ser erguida essa cidade e um templo, ele vai ter a visão de uma águia, segurando aí pela boca uma serpente, como indicam as setas, em cima de um cacto. E o interessante é que essa lenda, que inicia aí a história dos astecas e do povo mexicano, ela se encontra aí na bandeira desse país, na bandeira do México. A segunda teoria, ela se refere à teoria de pesquisadores, historiadores, em que, com relação ao início dos povos astecas, a gente tem eles saindo do norte, dessa região mostrada no mapa de Aztlán, seguindo realmente mais para o sul, próximo aí da região do lago Texcoco, no século XII, ok? E eles compreenderam que esse povo tinha como principal característica o fato de serem guerreiros,
de valorizarem a atividade de guerra. Até porque, por meio dessa atividade, eles acabavam dominando outros povos de outras regiões ou próximas a eles e conseguiam tributar esse povo conquistado, e com esse pagamento de tributos, com esse pagamento de impostos, eles conseguiam manter os seus gastos e assim chegar a ser um grande império. Então a gente tem aí duas teorias sobre o início da civilização asteca, com essa saída de Aztlán para chegar aí na região de Texcoco e iniciar a cidade de Tenochtitlan. Bom, com relação ao cotidiano e à sociedade dos astecas, eles então vão iniciar essa cidade, a construção dessa cidade, e essa cidade ela vai ser erguida em uma área que é denominada de Texcoco, que é um lago ou mesmo uma ilha, e que em alguns períodos do ano inundava. Então, para que eles conseguissem viver nessa região, foi preciso desenvolver técnicas de construção de diques, de barragens, de aquedutos, que são técnicas para barrar a entrada da água em locais onde existiam construções como casa, por exemplo. O mesmo para armazenar água para a utilização posterior. E uma técnica utilizada pelos astecas, que é algo sempre ressaltado sobre esse povo, é a chamada chinampas, como mostra aí a imagem mais abaixo. Essa imagem mais à direita, ela mostra aí o que seria a cidade de Tenochtitlan, meio que ilhada, mas mesmo assim eles conseguiram erguer todo o império, essa região. E mais abaixo a gente tem aí as técnicas das chinampas, que era o quê? Eram ilhas artificiais, ou seja, como havia muita água, eles acabaram desenvolvendo uma técnica onde eles construíam dentro dessa água, desse aguaceiro todo, se utilizando aí de lama, de madeira, e formando ilhas, como vocês podem ver na imagem, onde eles poderiam vir a plantar plantas alimentícias, medicinais, e assim eles possuíam uma área maior de plantação e cultivo. Os astecas eram basicamente agricultores, plantavam e colhiam diversos alimentos, como por exemplo milho e feijão. Também eram criadores de animais, criavam por exemplo cachorro, e também eram caçadores, pescavam e coletavam aí frutos, e como era uma região com bastante água, a atividade da pesca também era algo desenvolvido. Bom, com relação à sociedade, a gente vai ter aí nomes no idioma asteca e que acabam determinando a posição de cada pessoa na sociedade asteca. A gente tem um chefe supremo, a gente tem um conselheiro para esse chefe supremo, existe o pessoal da nobreza, os nobres, ou seja, pessoas que vão nascer em famílias mais influentes e mais próximas ali do chefe supremo. Esse chefe supremo, ele pode vir a ser denominado também de imperador, de rei. Existiam militares, como já foi falado anteriormente, é um povo guerreiro, então vai existir uma classe, certo? Denominada vai existir uma classe de militares e um chefe militar. Existiam os funcionários administrativos, ou seja, os que cuidavam da questão da arrecadação e da burocracia que exigia esse Estado, porque chegou a ser uma civilização bastante próspera. Existiam os servidores do império, o pessoal que cuidava do comércio, os mercadores e os artesãos, os que produziam aí à mão diversos materiais. Era um povo politeísta, como vocês já podem imaginar, e
os astecas, eles acreditavam em vários deuses, deuses que estavam relacionados aí com algum fenômeno da natureza, como, por exemplo, Tlatoc, que representava o deus da chuva e do trovão. Os astecas, eles constroem diversos templos em honra a esses deuses, certo? Algumas dessas construções são pirâmides, possuem o formato de pirâmides, onde eles acabavam realizando cultos e sacrifícios aos deuses. E os astecas, eles acreditavam que existia uma batalha entre o Sol e a Lua, onde um acabava entrando em conflito com o outro, mas que o Sol sempre vencia, porque ao amanhecer o Sol vencia a Lua. Okay? Então, de forma bem geral, bem resumida, é isso que o tema 1 vai trazer sobre a civilização asteca. Eu tentei aqui abordar os principais pontos de forma bem sucinta. Eu espero que as imagens tenham ajudado vocês. E é preciso que vocês leiam esse tema para que fique mais claro ainda o que eu falei aqui no vídeo. E logo após lerem esse tema, vocês realizem as atividades da página 12 e da página 13, ok? E o próximo vídeo eu vou estar explicando aí essas questões, essas páginas que falam sobre a civilização asteca. Então a gente vai ter mais um vídeo falando sobre essa civilização. Esse material, esse slide, esse vídeo, esse material que eu utilizei aqui, esse slide, eu vou colocar lá na plataforma, então procurem lá na biblioteca que vai estar lá, tá bom? É isso aí. Até a próxima.